Boa noite, graça e paz, que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados em nome de Jesus. Estava fazendo uma live, mas ela deu um problema, então quero nessa noite convidar você a meditar na palavra do Senhor. O Senhor, Ele é muito bom, Ele cuida de nós, Ele nos ama, e Ele deixou para nós o seu guia, deixou um manual de sobrevivência, que é a sua palavra. Eu queria nessa noite falar de um tema muito especial, que é alimentando a nossa fé. A palavra diz no livro de Abacuque, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, diz assim: sobre a minha angústia guardarei, estarei e firmarei o meu pé sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que falará de mim, e o que tenho que responder quando eu for arguido. E o Senhor então me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem declarada em pranchas de tábuas, para que quem passe correndo as possa ler. Embora a visão demorará até o prazo determinado, mas não para o fim se apressa, e não mentirás. Se demorar, espera-o, porque sem dúvida virá, não tardará. Eis que aquele cuja alma não é reta, orgulha-se, mas o justo viverá da fé. Queridos, o profeta Abacuque, quando ele está escrevendo o seu livro, ele, inspirado pelo Espírito, ele nos traz uma mensagem muito interessante, porque Judá estava vivendo um período apóstata, Judá estava sofrendo várias perseguições, e Deus lhe fala que a situação iria piorar. E hoje nós vivemos um cenário praticamente igual a este que o profeta está escrevendo no seu livro. Diante dessa epidemia, nós vemos que cada vez que ligamos o noticiário, a situação é de que vai piorar, vai se agravar. Eu sei que isso gera um caos, gera uma insegurança, gera medo, angústia. Mas eu quero te dizer uma coisa, que se alimentarmos a nossa fé, nós vamos passar por esse momento sabendo que Deus é por nós. A palavra nos diz no livro de Hebreus que o meu justo viverá da fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então é tempo de buscarmos ao Senhor com intensidade, buscarmos ao Senhor com mais fervor, com mais paixão, com mais entrega, com mais determinação, porque é tempo de alimentarmos a nossa fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir, precisamos meditar, porque as notícias tendem a querer esmorecer a nossa fé. E o medo e a dúvida, eles são contrários à nossa fé. Eles querem roubar a nossa fé. E Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. Eu entendo que para aumentar essa medida de fé, eu preciso me aproximar do Senhor. Eu preciso buscar mais ao Senhor. E como que eu determino o tamanho da minha fé? Queridos, o tamanho da nossa fé, ele é medido através da nossa confiança em Deus. Se eu confio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo a eficácia do seu poder, então eu posso dizer que eu tenho uma fé
proporcional àquilo que eu creio. Se eu creio que Ele é o Todo-Poderoso, então a minha medida de fé, ela é uma medida de fé que crê que Deus pode realizar o sobrenatural. Mas se eu começo a titubear, se eu começo a temer, se eu começo a olhar para as circunstâncias e desacreditar no poder de Deus, a minha fé é uma fé substancial, uma fé pequena. Eu não posso ser guiado pela fé circunstancial, porque as circunstâncias não revelam o tamanho do nosso Deus. As circunstâncias revelam o tamanho da nossa fé. Porque o tamanho do nosso Deus está relacionado ao crer no seu agir. Então, se eu estou passando por provas, se eu estou passando por lutas, e eu consigo continuar crendo que Deus está comigo, que Deus está no controle da situação, que Deus está em todo tempo, em todo momento e instante ao meu lado, que eu não preciso temer, eu preciso descansar e confiar. Eu estou vivendo pela fé. E isso é crucial, igreja, irmãos. Viver pela fé. Viver acreditando nas promessas. Viver descansando, sabendo que nós somos peregrinos nessa terra. No livro de Hebreus, a palavra fala, no capítulo 11, que é considerado o capítulo dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Começa Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, que Ele é galardoador do que os buscam. Queridos, é pela fé que vamos conseguir passar por esse momento, é acreditando que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, é acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir, porque a nossa esperança não se resume a nada que venhamos passar nessa terra. A nossa esperança se resume naquele que fez a promessa, que é fidedigno, digno de toda fidelidade. Oh, aleluia! Quando eu consigo enxergar o Senhor dessa forma, eu consigo viver pela fé. Eu consigo caminhar pela fé. Eu consigo dormir o sono do justo, porque eu sei quando eu estou dormindo, Deus está cuidando de mim. Eu sei quando eu me levanto, Deus está cuidando de mim. Queridos, Deus, Ele cuida dos seus. Lembro-me quando o profeta Eliseu estava ali, dormindo. Geazi acorda preocupado, porque ele vê a cidade rodeada pelo exército da Síria. E ele diz ao profeta: nós vamos morrer. Então Eliseu, que estava dormindo, acorda com aquele grito de desespero de Geazi. Olha e fala: maior são os que estão ao nosso redor, maiores são os que estão ao nosso redor. E Geazi não consegue enxergar nada. Então ele olha e diz: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Então Geazi viu carros e cavalos de fogo para proteger Eliseu. Queridos, se temos fé que Deus cuida de nós,
nós não vamos temer nenhum mal. Precisamos acreditar que Deus não deixa vir sobre nós provação ou tentação que nós não podemos suportar. Está na hora de pararmos, de ficar cantando canções que não expressam verdadeiramente o tamanho da nossa fé, que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que parar de louvar ao Senhor com os lábios, enquanto o nosso coração está distante dEle. Nosso coração precisa estar ligado no Senhor. As palavras que saem da nossa boca têm que estar em conformidade com a nossa fé. Eu vou passar por esse momento. Esse momento é um momento de aprendizado. O momento que eu estou vivendo não é para me morrer, ou mesmo que se seja para a morte. Eu sei que é para o nome do Senhor ser glorificado, porque eu nasci para honrar e glorificar o nome do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, a morte para nós, meus queridos, não é perca, é ganho. O problema é que às vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas deste mundo que tememos em morrer. Mas Jesus, um dia ele nos disse algo muito profundo. Aquele que preservar a sua vida neste mundo, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor a mim, achá-la-á. É tempo de perdermos a nossa vida por amor ao Senhor. E de que maneira? Nos doando mais a Deus e aos homens. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu amo as pessoas. Mais eu acredito na transformação das pessoas. Precisamos alimentar nossa fé para vivermos aquilo que Deus espera de nós. Sermos homens que façam diferença nessa terra. Querido, nós não podemos ser igual aos demais. Não podemos ser igual aos demais. Temos que ser diferentes. Mas eu não consigo enxergar. Eu não consigo perceber. Já tem muito tempo. Meu querido, o tempo ele não está contra nós. O tempo ele nos ajuda a compreender que Deus é dono do tempo. Quando Deus chama Abraão aos 75 anos, igreja, amados, 75 anos, Deus lhe fez a promessa, e essa promessa levou 25 anos para se cumprir, porque aos 100 anos Abraão se torna pai de Isaque. E mesmo assim Isaque, quando nasce, é o cumprimento de uma espera de 25 anos. Mas a palavra diz que Abraão creu contra a esperança. Nós não sabemos como nós vamos estar daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, um ano. Nós não sabemos. Mas nós podemos descansar e confiar nas promessas do Senhor. Tempo de meditar mais na palavra. Alimenta a sua fé todos os dias. Alimente sua fé todos os dias. Ore, jejue. Deixe o smartphone de lado. Deixe o Facebook. Mergulhe em Deus. Aumente sua fé, para que você possa passar por esse momento.
e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Para que você possa passar por esse momento com experiências maravilhosas com o Senhor. Porque esse é o tempo de nos achegarmos a Deus. Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, a qual Ele fará conhecer a sua verdadeira aliança. É tempo de conhecermos a verdadeira aliança do Senhor. Tempo de intimidade. Tempo de nos aproximarmos mais de Deus. Como eu queria estar agora lá no templo com meus amados irmãos servindo a Deus. Mas sabe qual que é o nosso problema? É que a religiosidade, ela rouba de nós o que Cristo conquistou na cruz. O livre acesso de estarmos diante de Deus todos os dias. Quantas pessoas confiam mais na oração do pastor, na oração da missionária, na oração do evangelista, na oração do apóstolo, esquecendo que hoje nós temos livre acesso, hoje nós podemos entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e falar ao nosso Pai que está em secreto, e o nosso Pai que está em secreto, Ele em secreto nos recompensará. Querido, quando nós alimentamos a nossa fé, nós passamos pela prova dando glória a Deus. Cristo é a resposta para as necessidades humanas, incluindo a purificação do pecado, o relacionamento com Deus e a esperança para o nosso futuro. Ele é a esperança para o nosso futuro. Então descanse no Senhor, porque Ele está no controle. Não deixe a sua fé ser abalada por nenhuma das circunstâncias que você venha passar, por nenhuma das circunstâncias. Porque tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Alimente sua fé, alimente a fé da sua família, alimente a fé daquele que ainda não entregou a sua vida para Jesus como seu Senhor e Salvador. Alimente a fé das pessoas que estão ao seu redor. Nós somos mensageiros das boas novas e não da desgraça, da destruição, do medo, da angústia. Nós somos mensageiros de Deus. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Nós somos as pessoas mais felizes dessa terra, porque a nossa alegria não se resume nas coisas ou nas situações que estão ao nosso redor. A nossa alegria se resume em Cristo. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança. Aleluia! Então aumente sua fé todos os dias. Busque mais, deseje mais, se entregue mais, chore mais. Querido, nós temos um presente de Deus. Nós temos o seu Espírito que hoje habita em nós. Dê mais lugar para o Espírito Santo atuar na sua vida. Dê mais lugar para Ele agir. Porque Ele veio realizar a obra em nós. Caminhe sempre crendo
que a sua vida está na mão do seu Senhor que vive está. Amém? Essa é uma breve palavra para te encorajar a alimentar a sua fé. Se você ainda não leu a palavra do Senhor hoje, se você ainda não separou um tempo para falar com Ele, aproveite esse momento, esse período e fale com Ele. Se entregue a Ele. Descanse no Senhor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, povo de Deus.